Olá, meus irmãos e minhas irmãs. O meu nome é Marcos. Eu vim aqui hoje para que muitos, ou talvez milhares, que seja assim para a glória de Deus, e não para minha, nem para nossa, mas que em todo o tempo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tá bom? Eu vim aqui hoje para falar o verdadeiro evangelho, porque infelizmente a gente ouve muitas pessoas falar sobre Jesus, que tem que crer em Jesus, que Jesus te ama, mas não explica o porquê e a necessidade da gente receber Jesus como único Senhor e Salvador, tá bom? Eu não estou aqui falando de religião, ok? Eu não estou falando aqui que religião tal é certa, tal é errada. O que eu estou falando é o que eu tenho experimentado durante 13 anos da minha vida, né? E tenho sentido a transformação naquilo que não se vê, mas crendo que todas as promessas de Deus, sim, ela está cumprindo em minha vida. E eu sinto essa transformação de dentro para fora, tá bom? Dando início à explicação do Evangelho, porque muitas pessoas perguntam por que devemos aceitar Jesus? Por que devemos reverenciá-lo? Por que devemos buscá-lo? Por que devemos permanecer e perseverar? Bom, irmãos, dando início, tudo começou através de Adão e Eva, certo? Quando Deus fez todas as coisas para glorificar o nome dele, disse ao homem: pois hoje eu coloco em poder do homem todas as coisas, todos os animais, todas as plantas, tudo que foi criado por Deus, ele entregou na mão do homem. Então, como houve uma guerra no princípio, antes da criação, houve uma guerra nos céus, aonde o diabo, que era um querubim, que habitava, que se posicionava ao lado do trono de Deus, se achou orgulho em seu coração. E então ele se sentiu no direito de querer ser mais que Deus. Então houve uma guerra, só que antes de haver essa guerra, ele fez a cabeça de milhares de anjos. A palavra de Deus fala que o dragão, né, que é representado pelo diabo, ele arrastou 1/3 dos anjos de Deus. Ou seja, pensa, 1/3. A palavra de Deus fala que os anjos de Deus são milhares de milhares. Agora imagine 1/3 disso. Então, gente, é por isso que o nosso mundo é da forma que é. Por quê? Porque quando Deus entrega tudo na mão de Adão e Eva, o que eles fazem? Ao obedecer a ordem do diabo, Eva, ela acaba levando o pecado ao marido. Então tudo se deturpa. Porque quando eles resolvem obedecer, eles não só desobedeceram, mas eles entregaram tudo na mão do diabo. A prova disso está quando Jesus está nos 40 dias e 40 noites na tentação, nos últimos dias, quando ele começa a ser tentado pelo diabo. O diabo leva ele no monte alto e diz para ele: eu darei tudo isso a você se apenas se prostrarem diante de mim. Ok? Aí está a prova. Então, o que acontece? Durante ao longo do tempo, como tudo se deturpou, Deus então, ele ao longo dos anos, das décadas, das eras, o homem foi só deturpando o caráter. O diabo e muitos milhares de anjos, por serem espíritos, acabaram deturpando a mente do ser humano. E o ser humano cada dia mais foi se afastando de Deus, né? E é o que a gente se vê hoje. As pessoas não querem saber de Deus. Elas creem em Deus, mas elas não querem conhecê-lo. Porque crer em Deus é uma coisa, mas crer e conhecê-lo é completamente diferente. Entende? Eu quero fazer uma parábola com vocês, só para vocês entenderem. Por que a necessidade de Cristo? Primeiro que, antes de eu contar essa parábola, Deus, ele amou o mundo de tal forma que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, como o homem desobedeceu a Deus, Deus fez destituição da presença dele, porque Deus, ele é santo, e nós passamos a ser pecadores, herdeiros de Adão e Eva. Então, o pecado não pode habitar com a santidade. Por isso que Deus não se mostra às pessoas. Por isso que as pessoas não têm experiências com Deus, no sobrenatural. Entende? Então, quando Deus
resolve entregar os 10 mandamentos a Moisés, que são os 10 mandamentos que está lá em Êxodo capítulo 20. Ele diz assim, a palavra de Deus está falando, ela diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei você da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, que é acima dos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, não prostrarás e não adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que visito a iniquidade, ou seja, a desobediência dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desobedecem. Por isso que o mundo é desse jeito. Ele diz: não coloque o nome do teu Deus em vão, porque eu não terei por inocente aqueles que usarem meu nome em vão. Aquelas pessoas que geralmente estão fazendo as coisas erradas, mente, trai, etc, etc. Mas depois, quando é descoberto, elas dizem: não, eu juro por Deus. Isso é colocar o nome de Deus em vão, entende? Depois ele diz que devemos guardar o sábado. Mas o sábado, na verdade, quando Jesus Cristo vem, os escribas e fariseus vai querer corrigi-lo, ele diz: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, guardar o sábado não é fazer o mal, é fazer o bem para as pessoas, estender a mão, ajudar, entende? Depois ele diz: filhos, o único mandamento com promessa, filhos, honre seus pais para que se prolongue seus dias aqui na terra e tudo lhe vá bem. Em seguida ele diz: não roubarás, não matarás, não adulterarás, não coloque falso testemunho, não cobice nada do teu próximo. Isso são os 10 mandamentos, fora as 600 ordenanças que complementam os mandamentos. Porém, para o homem é impossível guardar tudo isso, entende? Porque se o homem quebra um mandamento, ele quebra os outros 9, porque os mandamentos são ligados, entende? Então, era necessário, Deus então se viu a necessidade de enviar seu filho por ter nos amado de tal forma que ele prefere tirar o filho da glória. Então o filho desce e se faz carne. Por que ele nasce de Maria? Porque Maria era santa? Não, Maria não era santa, porque a palavra de Deus fala que todo ser humano que nasce de sexo já nasce pecador. É por isso que ele diz, ele envia o anjo diz a Maria: agraciada és tu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Deus está perdoando o teu pecado, os teus pecados, porque o Espírito Santo vai te cobrir para que você gere o filho dele. E não só isso. Por que justamente Maria? Porque a lei e as 603 ordenanças foi dada ao povo israelita. Então era necessário que Jesus nascesse debaixo da lei. Então Maria, por fazer parte da herança do povo judeu, era necessário que o Messias nascesse debaixo da lei. Então por isso que ele nasce de Maria. Maria foi uma mulher agraciadíssima, uma bênção. Maria é uma pessoa maravilhosa, é um canal das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas inimaginável. Vocês não têm ideia. Porém, gente, não devemos adorá-la. Por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Entende? Mas ela foi um instrumento das mãos de Deus para que o Messias pudesse vir. Entende? Enfim, quando ele vem, ele nasce, ele então começa a crescer e começa a guardar a lei, sem pecar. Ele nasce santo, na carne, osso, veia. Então ele nasce e ele começa a guardar as leis e as ordenanças. Então ele não peca nem no falar, nem no ouvir, nem no pensar, nem no olhar, nem no agir. Entende? Então, como ele guardou tudo, essas leis e essas ordenanças, através de tudo que ele guardou, que ele permaneceu santo, puro, sem pecar, ele então começa a curar pessoas, ele começa a falar do evangelho para as pessoas, né? Que o tempo, as boas novas, né, chegou. Ou seja, as boas novas é que através dele, somente através dele, que nós podemos ser novamente restituídos como filho, como lá no princípio. Porque Adão e Eva quebrou o princípio, então deixamos de ser filhos e passamos a ser criatura. E por nós termos passado a ser criatura, era necessário que fôssemos restituídos novamente à presença do Senhor, a presença de Deus como filhos, dessa vez adotados. É verdade, adotados.
Entende? Porque as pessoas estão no mundo achando que são filhos de Deus. E não são, são criatura. Criatura sem Cristo, a palavra de Deus fala o quê? O mundo jaz do maligno. O mundo, tradução, quer dizer, as pessoas estão na mão do diabo. É isso que a palavra está falando. Mas Jesus, ele desceu para quê? Para que houvesse resgate. Desde que nós passemos a viver pela fé. O que é fé? Eu preciso crer, eu não preciso ver, eu não preciso pegar, eu não preciso fazer obra, eu não preciso acender vela, eu não preciso andar 500, 600 quilômetros. Eu preciso crer em quem? Em Jesus, que é o Filho de Deus. Aquele que desce é que dá a salvação, porque ele desceu, ele se fez carne, ele guardou os mandamentos, ele guardou as ordenanças. E não só isso, gente. Ele recebe uma ira. Aquele sofrimento que Jesus está passando simplesmente é a ira de Deus sendo derramada sobre o próprio Filho, para não derramar em nós. Olha onde chegou o amor desse Deus. E não só isso, ele vai para a cruz se entregar como sacrifício. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Em algum lugar da existência já houve a separação do Pai, Filho e Espírito Santo? Para muitos, não. Mas, gente, olha onde o amor desse Deus chegou. Ele preferiu se separar do Filho por causa de nós. Porque quando o Filho Santo, ele vem, ele fala o Evangelho e ele recebe a ira, porque aquele sofrimento que ele recebe é Deus virando o coração daqueles homens para que fosse derramada a ira dele através daqueles homens no Filho. E por isso que a palavra de Deus fala que ele foi como uma ovelha para o matador. Ou seja, ele não falou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele aguentou calado por amor de nós. Então quando ele vai para a cruz, o santo, aquelas pessoas que ele leu a palavra, que ele falou da palavra, falou do evangelho, lá em João 17 ele diz: Pai, peço que os guarde, mas não os tire do mundo. Mas peço que não guarde somente este, mas guardem aqueles que vão crer, que irão crer em mim. Ele fez uma oração em João 17, até por nós que iríamos crer nele. Só que então, o que acontece? Quando ele recebe a ira, todo aquele sofrimento, ele vai para a cruz. Quando ele vai antes de ir para a cruz, ele está na Santa Ceia, na ceia. Quando ele sai da ceia, ele vai para o Getsemane. Presta bem atenção, ele diz: Pai, se for possível, passa-te de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele faz essa oração 3 vezes, ele chama de Pai. Ele é pego, ele recebe o sofrimento e vai para a cruz. Quando ele vai para a cruz, ele passa por todo aquele sofrimento de ser preso e tal. Ele é levantado, a cruz é levantada e ele é erguido. Quando ele está com sede, ele pede água, eles espetam uma lança numa esponja e leva na boca dele. Quando ele percebe o que é, ele vira a boca. Vocês sabem o que é isso, gente? Gente, com muito respeito, naquele tempo não havia papel higiênico, porque eles se limpavam com essa esponja e depois eles jogavam no vinagre para desinfetar. Entende? Eles não fizeram por bondade a Cristo. Eles sabiam que era aquilo, então eles pegam mais uma forma de humilhá-lo, eles fincam nessa lança e levam na boca de Cristo, e Cristo vira a boca, vira o rosto, porque ele sabe o que é. Então, gente, quando ele está na cruz, ele diz: está consumado. O pecado de todas aquelas pessoas que ele falou o evangelho, que creram nele, ele trouxe para o corpo dele, tornando ele maldito. Quando ele se torna maldito, Deus vira as costas, o Espírito Santo vira as costas e sai de perto, abandona o Filho, porque o Filho se tornou maldito no nosso lugar. Então houve a separação da Trindade. Olha o amor desse Deus aonde chegou. Se separar do próprio Filho por causa de pessoas pecadoras, pessoas adúlteras, pessoas mentirosas, pessoas enganadoras, pessoas assassinas, tudo quanto é maldade, pessoas de todo tipo de caráter maldoso. Mas mesmo assim ele se entregou por amor a cada um de nós. Então, gente, meus amados irmãos, a gente está buscando adorar tanta coisa, e aquilo que Jesus fez na terra, ao nascer, ao crescer, ao se desenvolver, ganhar maturidade, trazer o evangelho,
receber a ira e depois se fazer de sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não só isso, ao se oferecer, ele recebe as maldições. Aquele que era santo se tornou maldito no nosso lugar. Então, quando ele se torna maldito no nosso lugar, o Pai se separa, o Espírito Santo se separa, porque Deus é santo. O Espírito Santo é santo, aonde a santidade não pode haver maldição. Mas o santo preferiu se tornar maldito no nosso lugar. É por isso que fala que aquele que foi preso no madeiro se tornou maldito, tomando sobre si as nossas culpas. Entende? Mas o homem vem e ele acaba deturpando o ensino da palavra. Deus em nenhum momento ensinou que vir para o evangelho é para ficar rico, ficar bem de vida. Não, gente. A questão do dízimos e oferta, gente, isso era um ensinamento que era uma lei que era praticada para os israelitas. Eram 10 tribos, ok? 10 tribos. Os filhos de Jacó. Cada filho se tornou como se fosse um estado. Por exemplo, tem o Brasil, mas tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, Israel, o Jacó que se transformou em Israel, se tornou o Israel que vocês vê hoje, o país Israel. E o nome de cada filho se tornou o estado, cada estado de Israel. Então, todos eles receberam por herança a terra, cada filho dele. Porém, o único povo que não recebeu herança foi o povo de Levi. Porém, Levi ficou responsável para cuidar do templo de Salomão. Ou seja, das coisas de Deus, da arca da aliança, dos sacrifícios. Então, quando o Levi passa a exercer essa função de tomar conta das coisas de Deus, o restante, as 9 tribos, era obrigada a entregar os dízimos. E dízimo não era dinheiro. Era roupas, comidas, alimentos, bois, vacas, ovelhas e etc. Não era dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, acorda, tá na hora de vocês acordar. Entende? Hoje nas igrejas diz sobre dízimo e oferta como se você fosse obrigado. Ou seja, você hoje vive pela graça. A graça é quem te cobre, porque Cristo ele cumpriu todo o mandamento, ele cumpriu a lei. Então, se ele cumpriu a lei, nós vivemos na graça por causa dele. Nós somos merecedores, nós não éramos merecedores, mas por causa da misericórdia dele, por tudo que ele fez e por tudo que ele guardou, nós passamos a ser participativo porque ele o fez, não a gente. Mas infelizmente pessoas com má índole acabam querendo se sustentar do evangelho. Acaba querendo deturpar o evangelho, aonde nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia diz que os homens devem viver do evangelho. Tanto que a palavra diz, o que recebeis de graça, deis de graça. Atos 2, 45, Atos capítulo 2, versículo 45, diz assim: e todos vendiam o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um, inclusive a deles. Hoje, o dízimo é todo centralizado por uma pessoa só. Hoje você vê telão de 50 polegadas, de 150 polegadas, no valor de 190, 200 mil reais. É jogo de luz que parece hoje mais uma discoteca, é parede preta, é teto preto. Entende, gente? Hoje você olha pro ar-condicionado e muitos irmãos não têm um ventilador em casa. Muitos irmãos não têm uma televisão de 32 polegadas. Sabe? Está na hora de acordar, gente. Viver a graça é viver para Cristo. É estender a mão, é servir, não é ser servido somente. Entende? E todos vendiam o que tinham, entregavam, depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam aos irmãos que estavam em necessidade. Hoje está diferente. Desde quando inventaram esse negócio de dízimo e oferta, trazendo do Velho Testamento, né, da lei, trazendo para a graça, traz o dízimo e oferta e é colocado dentro do bolso, e você vê essa falcatruagem, essa deturpação do evangelho. Sabe? A igreja, gente,
A igreja, a palavra de Deus fala assim, que onde houver 2 ou 3, ali eu estarei. Você e a tua esposa podem se tornar a igreja do Senhor. Entende? Não estou dizendo que você não precisa ir para uma igreja, mas procura uma igreja idônea, uma igreja correta, uma igreja realmente que vive a verdade. Uma igreja que fala a verdade do evangelho, porque o evangelho, ele nunca prometeu riquezas. É claro que Deus, ele abençoa. Se você é correto, se você anda nos caminhos, se você faz o que é correto diante dos olhos de Deus, Deus, ele há de te abençoar, Deus, ele vai abrir portas. Mas infelizmente, gente, sabe, Tiago capítulo 1, versículo 4 em diante, ele diz, se lhe falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com abundância e alegria. Porém, não peça com dúvida, porque aquele que pede com dúvida não pensa que receberá alguma coisa. A gente vai para a oração, mas a gente só faz a oração do egoísmo. É para mim, é meu, é meu, é meu. E não é assim, gente. Sabe, gente, tá na hora da gente começar a acordar. O verdadeiro dízimo e oferta é você comprar uma cesta básica, entregar para quem tem necessidade e levar o evangelho. Olha a vida de Jesus. Olha a vida dos apóstolos. Vocês viam Jesus com camelo importado, com roupas finas, colares de ouro, de diamante, Rolex? Vocês viam Jesus com Rolex? Então, gente, tá na hora de acordar, de abrir os olhos. Entende? Porque o evangelho não é ganhar, é perder este mundo. A palavra de Deus é clara. Aquele que quer salvação, negue-se a si mesmo. Pegue a tua cruz e me siga. Ele não está falando que você tem que dormir na rua, que você tem que virar um mendigo. Não, não é isso. Mas é você viver sabendo se eu tenho. Não é viver na pauta do que eu tenho. Mas sim olhar para o próximo e perceber que há pessoas que têm necessidade. Pessoas que têm necessidade de receber. E você tendo para dar, você não dá. Você tendo a oportunidade de servir e você não serve. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas que só quer ser servida. Hoje dentro das igrejas é crente pregando para crente. É como Paulo diz, vocês ainda estão tomando leite, porque vocês já eram para estar como mestres, explicando a palavra para as pessoas, levando o evangelho para a rua. Hoje não, você só vê crente pregando para crente dentro da igreja. Sabe, gente? Tá na hora da gente acordar. Porque a cobrança vai ser muito grande. E muitos não vão aguentar. Muitos vão negar no primeiro momento. Muitos vão negar a Cristo no primeiro momento. Então tá na hora de acordar, pessoal. Acorda enquanto você ainda há tempo. Acorda. Tá ok, gente? Então o evangelho é isso, gente. Por que eu tenho a necessidade de receber Jesus? Porque aquele que tem o poder de salvar é aquele que desceu do alto. É aquele que veio do céu. É aquele que se fez pecador por nós e se entregou na cruz como sacrifício. Mas ao crer nele e recebê-lo, porque eu preciso passar por 3 fases. Fé é crer naquilo que não se vê. Oração do arrependimento, admitindo que eu sou pecador e por mim eu não tenho salvação, que não seja por ele, por Jesus. E terceiro, eu preciso me entregar nas águas do batismo. Como Jesus relata a Nicodemos, é necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Porque após o momento que você se entregar nas águas do batismo, por imersão completa, porque aquela água de cabeça que o pessoal batiza, aquilo não é batismo. Porque você vai se entregar totalmente para Deus. Você vai entregar só a cabeça? Você vai se entregar, porque quando você deita na água, o seu velho eu morre com Cristo. E Jesus, ele vivifica você, fazendo você se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, ele vendo que você permanecer, vendo que você perseverar, vai chegar o tempo que ele vai te batizar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. Mas a necessidade de receber Jesus é porque só ele tem autoridade para perdoar pecado, remover o pecado, e o sangue que dele na cruz verte, os nossos pecados é levado para o corpo dele, mas o sangue dele não se mistura com o pecado. É o sangue dele que é a aliança, é o sangue dele que nos lava e é o sangue dele que nos cobre.
Então, quando eu vou para a oração, eu não preciso me prostrar diante de nada. Ou em qualquer lugar que eu esteja no mundo, basta eu fechar meus olhos e dizer, Pai. Porque o Filho é o único que tem o poder de nos dar o direito de nos tornarmos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que creram, aos que se arrependeram e o receberam, Deus lhe dá o direito de se tornar filho de Deus. Somente Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está dizendo a Maria, o Pedro, o João, o Moisés, o Salomão. Não, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier a mim. Ele está dizendo, ninguém vai ser salvo. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o paraíso, ninguém vai se tornar filho de Deus. Ninguém vai receber o perdão dos pecados se não vier a mim, porque somente eu tenho o poder de perdoar os seus pecados e te dar o direito de se tornar filho de Deus. É agora que vem a parábola. Você me diz assim, Marcos, eu gostaria muito que você viesse jantar aqui na minha casa, mas somente você, mais ninguém, só você. Na hora marcada, no dia marcado, eu vou, aperto a campainha. Só que quando você abre a porta, tá eu e tá meu filho. E você diz, puxa vida, eu só chamei você. Seu filho não pode entrar. Então a pergunta que eu faço para você, se meu filho não pode entrar, eu vou entrar? Onde não cabe meu filho, não cabe a mim. Agora eu vou explicar para vocês espiritualmente, ok? Jesus usava muito parábolas. Então, quer dizer, a sua porta que você abriu é o seu coração. Eu estou representando Deus e o meu filho Jesus. Se a porta que você abriu para mim entrar, você não permite que o meu filho entre, como é que eu vou entrar para ceiar com você? Pensa nisso. Pensa nisso. Coloca você no papel. Se você vir jantar na minha casa, eu abrir a porta, ver você e seu filho, eu permito que você entre, mas seu filho não. Você vai entrar na minha casa? Pois é. Deus, ele não vai entrar no seu coração se você primeiramente não permitir que o filho dele entre primeiro. Porque é o filho que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não vier a mim. Então, meus amados irmãos, tá na hora de acordar. Tá bom? Tá na hora de acordar. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito grato. Muito grato. Eu não quero like, eu não quero ser conhecido, tá? Eu não quero fazer sucesso na internet, quero nada disso. Não preciso de nada disso, ok? Eu apenas quero e preciso que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. É o que eu peço a vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe poderosamente no corpo, na alma e no espírito, e que em todo tempo Ele manifeste a mão grandiosa, poderosa dEle sobre a vida de vocês, os conduzindo pelos caminhos corretos dessa vida, e que Ele os fortaleça sempre, que os guarde na saída e na entrada da sua casa, no seu trabalho, em todo lugar que vocês forem. Que Deus os abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço e muito obrigado.